Eu vou bater um papo especial com a Marcela Knapp, ela que é formada em Relações Públicas, especializada em marketing e vai falar sobre esse assunto porque é professora de vitrinismo aqui no Senac de Cachoeira do Sul. Marcela, quando alguém observa uma vitrine, o que é que mais chama atenção? Nós temos que pensar que a vitrine é uma estratégia de marketing e também faz parte de um processo de atendimento ao cliente. Então, ela é a imagem da empresa. O que deve ter numa vitrine? A exposição dos produtos, com certeza, alguma informação sobre promoções, se for o caso, porque existem diferentes tipos de vitrine, a promocional e a conceitual. Iluminação adequada, um ambiente que seja limpo, que seja agradável, não muito poluído com produtos em excesso, porque nós somos extremamente visuais. Porém, se temos uma quantidade exorbitante de produtos expostos, a gente não consegue prestar atenção e a gente perde o foco daquilo que realmente é importante de ser divulgado ou mostrado naquele determinado momento. A gente percebe que existem empresas, lojas, que elas variam com relação a apostas para atrair o cliente. Caixa de som na porta de loja, faixa, balões, bexigas. Mas a gente pode dizer que uma vitrine bem produzida, ela é o cartão de visita de uma loja? Com certeza. A vitrine é o primeiro contato do consumidor com aquela determinada loja. Então, quando a gente fala de vitrine conceitual, geralmente ela é utilizada em troca de temporadas. Começa outono e inverno, começa primavera e verão. A gente expõe uma linha de roupas, por exemplo, em lojas de roupa. A gente expõe uma linha de calçados em lojas de calçados. A vitrine promocional já é aquela que é bem voltada ao preço e agora é tendência, né? A gente tem visto bastante as lojas simplesmente não colocarem produtos quando existe uma promoção, né? Colocarem tarjas nos manequins ou forrarem toda a vitrine justamente para despertar a curiosidade do consumidor, porque a vitrine tem esse papel. Ela é que vai chamar o consumidor para dentro da loja. No momento que ele entrou, a gente pode efetuar a venda e daí também começa todo o processo de atendimento, né? E de fechamento desse contato, digamos assim, com o cliente. Existe uma escala para o empresário que ele vai montar uma vitrine, principalmente quando é algo temático. Existe uma escala de prioridades? Bom, eu preciso... O primeiro foco é o manequim, depois eu aposto em alguma promoção, colocando um valor, alguma coisa. Existe isso ou isso nesse momento não é importante? A gente tem que pensar sempre também na política daquela empresa. O que aquela empresa está buscando promover naquele determinado momento. Como eu falei, se é uma vitrine conceitual, com certeza a prioridade é ter um manequim expondo a tendência, as roupas que são da nova estação, que chegaram agora para serem oferecidas ao público. Esse é o foco, essa é a prioridade, né? Dar destaque para aquele manequim através de uma boa iluminação, que é importantíssimo em qualquer vitrine. Não adianta de nada nós termos um espaço grande para uma vitrine se a gente não coloca uma iluminação adequada, que chame a atenção do cliente que está passando, porque a gente imagina a situação, né? Nós estamos passando pela rua, uma vitrine, ela pode sim ou não chamar a nossa atenção. Então existe uma escala de prioridade dentro do que tu pretende trabalhar. Se o foco for promoção, aí a gente pode usar essas técnicas de despertar a curiosidade e com certeza vai causar efeito que a gente espera. Essas lojas temáticas é uma coisa interessante. Por exemplo, uma loja que vende artigos de skatista, né? Ela usualmente é temática. Lojas de roupa para bebê, para criança. Mas como criar uma estratégia de uma vitrine atrativa para quem passa quando a mesma loja vende e engloba todos esses produtos? Aonde o comerciário, o empresário, ele tem que atacar? Em primeiro lugar, pensar na época em que nós estamos. Tá? Isso é para qualquer empresário do comércio, sabe? Existe a sazonalidade, existem produtos que são mais vendidos em determinadas épocas do ano. Então, tu me disseste assim, as lojas que são temáticas. Dentro daquele tema, a loja tem que conhecer o seu público. Assim como uma loja que também vende diversos produtos, precisa conhecer o público que está indo naquele determinado mês. A vitrine, ela vai mudar, ela não fica estática. Então, a gente pode trabalhar em um só mês uma quantidade enorme de produtos e de segmentos, levando-se em consideração o que o público busca naquele mês. Então, tu imagina agora, chega a época de Natal, né? A gente vai para a questão dos presentes, então as lojas já começam a pensar também em colocar as árvores de Natal na vitrine, em expor pacotes de presente na vitrine, mas o que o público está indo comprar nessa época? Se é uma loja de eletrodoméstico, o que mais sai nessa época? E é isso que a gente sempre vai colocar em foco na vitrine, chamar a atenção para o que é tendência naquele período. É impressionante que em época de Natal, principalmente, as lojas
para quem não é especialista, parece que os enfeites e todo o tema eles são muito parecidos, né? Como diferenciar isso aí? Como fazer algo diferente, inovar, já que o momento é único e é igual para todos, né? Sim, aí vai muito da criatividade do vitrinista. E é por isso que a gente oferta cursos também nessa área. Porque a gente precisa encontrar a nossa forma de fazer a divulgação, de uma forma que a gente não fuja do tema central, mas que seja diferente do nosso concorrente. Então, o profissional que trabalha com a vitrine precisa estar muito bem preparado para isso. A estratégia e o marketing é primordial. Sempre, né? Inclusive o nosso marketing pessoal como atendentes. Quando nós falamos de vitrinismo também, a gente entra muito na questão de atendimento ao cliente. Porque não adianta de nada nós termos uma vitrine fantástica que chama a atenção do nosso cliente, se no momento que ele entra na loja a gente não consegue manter ele como um consumidor fiel. Marcela, para a gente terminar, deixa uma dica para um empresário, para uma empresária que está pensando em melhorar o seu ambiente ali na loja, ou pretende trabalhar para um outro público. O que você falaria para ele apostar numa vitrine? Qual que é a dica, o primeiro passo para ele ter uma vitrine bem feita, uma vitrine em que as pessoas olham e realmente chamam a atenção? Eu trabalharia com 2 pontos principais numa vitrine para quem está pretendendo iniciar agora ou reformular um conceito de vitrine. O primeiro dele é a iluminação. A gente precisa ter uma vitrine iluminada, a gente precisa trabalhar com cores adequadas que chamem a atenção das pessoas. E o segundo dele, trabalhar através de conceito. Colocar um manequim vestindo uma roupa completa, desde o sapato até a parte de baixo, calça, saia, parte de cima, blusa, porque nós somos, como eu falei, visuais. Então, quando a gente vê o manequim vestindo, a gente já se imagina vestindo aquela roupa. Se for uma loja de roupa, claro, se for uma loja de eletrodoméstico, da mesma forma a iluminação, mas montar o conceito. Se a gente vai expor um liquidificador, que a gente pelo menos cria o ambiente de uma cozinha na vitrine. E isso a gente vê que tem se mostrado já mais frequente na cidade, mas antigamente nós víamos apenas os produtos, né? Hoje a gente já consegue ver um conceito sendo formado, de não simplesmente mostrar o produto, mas a forma como ele pode ser explorado e utilizado pelo consumidor. Então tá certo, quero te agradecer, desejar sucesso nos cursos aí e deixar aí as dicas para você que assiste o NT Sul, você empresário, você empresária que quer fazer da tua vitrine um atrativo a mais para que a curiosidade do teu cliente seja despertada. Fica aí a dica, uma especialista aqui em Cachoeira do Sul. Darcy, eu volto com você no estúdio.